Seja bem-vindo, se inscreva no canal e deixe um like por gentileza. E vamos ao resumo da Terra Prometida de terça-feira, 28 de novembro de 2023. Calese disse para Marek que todos estão ali comemorando o grande feito e que ele não deixe que nada atrapalhe esse momento. Enquanto Sandor diz para seu pai que não vai ficar assim e ele vai provar para o rei que não é covarde. Tibar diz para ele que é claro que não e tira o filho dali. Marek grita pelo nome de Sandor, ele se vira e ele diz que faz questão da presença dele na próxima luta. Sandor diz que ele pode contar com a sua presença quando a luta começar. Sandor se retira com Tibar enquanto Calese tenta animar o rei. Tobias diz que vai fazer os cananeus pagarem pelo que fizeram em seu rosto e diz que não podem ficar ali. Uzi pergunta se pode fugir e Zuma diz que é muito difícil, pois estão no ninho da serpente. Tobias diz que eles vão lutar até o fim e vão levar quantos cananeus der para levar. Mas Uzi diz para ele que eles não podem perder a fé em momento nenhum. Temá e Isaac tentam convencer seu pai a se casar com Nisiá. Eliasaf chega e conta o que aconteceu no acampamento e diz que Tobias e Uzi foram capturados pelos cananeus. Eliasaf diz que não perdeu apenas o amigo, mas sim a luz dos seus olhos, pois ele via o que os seus olhos não veem mais. Jéssica lamenta a captura dos hebreus e Salmo diz que sabe bem como é isso, pois já esteve lá. Diz também que eles têm que se manterem vivos, pois quando eles invadirem Jericó, pode salvá-los. Jéssica se prepara para dar um beijo em Salmo em agradecimento à fivela que ganhou de presente. Lila entra no meio e pergunta se o jantar está pronto. Zuma diz que admira a coragem de Uzi. Uzi diz que isso se chama fé. E os dois começam a falar sobre Deus. E Zuma diz que os deuses cananeus são maus. E como ele pode acreditar no Deus verdadeiro? Uzi pergunta se os deuses de sua terra fez o que prometeu a seu povo. Triste, Zuma diz que não, que seu povo foi dizimado e os deuses não fizeram nada. Uzi diz que ele pode estar ali na masmorra, mas tem certeza que Deus cumpre o que prometeu ao seu povo. Zuma então faz um desafio. Se o Deus dos hebreus invadir Jericó e acabar com eles, então ele se junta a seu povo e luta a batalha deles. Tobias, que só estava escutando, pragueja contra Zaqueu e diz que só está ali porque Zaqueu não o ajudou. Preferiu ajudar Salmo. Tibar anuncia ao rei a nova luta. Quando Marek se vira, o lutador é Sandor. Calese delira com o músculo do rapaz. O rei pergunta o que significa isso. Sandor diz que se o rei permitir, ele quer provar sua coragem. Mara diz que Josué e Israel vão ter uma grande derrota. Elói pergunta se ela não tem vergonha e dá uma grande lição de moral nela. Quando ele se retira com Ioná, Mara diz que Elói é o grande desgosto dela e queria que a filha se divorciasse para ela arrumar um marido para ela. Seu marido diz que se ela continuar amarga e briguenta, ela vai ter que arrumar um marido, mas é para ela e não para a filha. Sandor começa a lutar. Enquanto a rainha suspira, Marek grita para um oponente arrancar a língua desse moleque. Ele diz para Tibar que talvez com o filho dele morto ele consiga suportá-lo. Sandor é jogado em cima da mesa e tem uma espada em seu pescoço. Tibar, apreensivo, escuta o rei dizer para o escravo acabar com aquele covarde. Sandor usa muita força e consegue sair daquela situação. Ele vence a luta e Marek não acredita no que vê. Então ele diz para Sandor ir em frente e matar o oponente. Sandor joga a espada no chão e diz que a luta terminou. Ele diz que aquela luta só aconteceu para ele provar que tem coragem, mas a espada ele vai usar no campo de batalha para matar os hebreus, não para matar um oponente para o rei se divertir. Ele pede permissão e se retira e Marek fica enfurecido, dizendo que ninguém sai da sala do trono sem permissão dele. Tibar tenta acalmar as coisas e diz que vai fazer o filho voltar à razão, enquanto a rainha tenta acalmar o rei e pede que ele aproveite a noite. Ele diz que já sabe qual castigo vai dar a Sandor. Tibar se ajoelha e diz que sempre foi leal à coroa e pede a benevolência do rei para com seu filho. Ele diz que nenhuma afronta ficará impune. Amanhã ele se pronunciará qual castigo dará a Sandor e se retira da sala do trono. Tibar pergunta ao Sandor se ele perdeu o juízo e pergunta se ele quer morrer, pois é o que vai acontecer se ele continuar confrontando o rei.
Ele diz também que a vontade do rei prevalece e que se ele mandar matar Sandor, Tibá não pode fazer nada. Sandor diz que o rei não é a única encrenca e diz que está encrencado com uma mulher. Tibá ri e diz que um conquistador está provando seu veneno. Manda que ele se encrenque com a mulher, mas que deixe o rei em paz. Khaleesi diz para Sandor que seu talento para irritar o rei ainda vai acabar mal. Ele agradece os conselhos e ela diz que ainda não, pois em outra hora vão conversar com calma e mais intimidade, e ele vai poder agradecer de joelho. Leia está desesperada para ir atrás de seu marido e seu esposo. Aruna diz que só tem uma coisa que elas podem fazer, é orar. Khaleesi diz que Marek nunca se preocupou com seus flertes, e ela se preocupa com a punição que ele vai dar ao filho de Tibá. O rei diz que agora é diferente e sente que ela está realmente interessada naquele soldadinho. Se fosse outra rainha, estaria ansiosa pela punição e não defendendo. Sandor procura Raabe e tenta cortejá-la, mas ela é curta e grossa com ele. Ela diz que se ele quiser ficar com ela, vai ter que pagar o preço habitual e garante que ele vai ficar satisfeito. Iru procura Josué no meio da noite e diz que precisava conversar com alguém para tirar a culpa dele do que ele fez. Kemuel desce do cavalo e o cavalo corre e deixa ele sozinho, a pé e perdido. Sandor diz que não paga prostituta para se deitar com ele e quer que Raabe se deite por amor. Com lágrimas escorrendo, ela diz que o único jeito dele se deitar com ela é pagando e terá muito prazer. Diz também que não o ama e pede que ele siga a vida dele e ela vai seguir a dela. Iru diz que gosta da guerra e assume que é arrogante. Ele diz que desta vez ele está sofrendo porque botou seus companheiros em perigo. Ele se ajoelha em frente a Josué e pede perdão ao seu líder. Josué diz que o que ele fez foi muito grave, mas que o coração dele se alegra, pois vê que além de coragem, ele tem inteligência para assumir os seus erros. Josué levanta Iru e diz que os nossos erros têm um lado bom, a gente nos conhece melhor. Ele pede que Iru pense bem antes de agir e pede que ele aumente a sua fé em Deus, pois quando agimos por impulso é que a nossa fé não está muito firme. Iru diz que quer ser um dia um guerreiro igual ao seu pai e Josué, e agradece Josué por ser perdoado. Josué diz que o que ele fez não pode voltar atrás, mas que ele não cometa mais os mesmos erros. E quem sabe ele mesmo não vai libertar os 2 hebreus das garras dos cananeus. Basta crer. Ele agradece de novo e os dois se abraçam. Gael tem um pesadelo com gigantes e acorda gritando. Tirdas conversa com ele e leva o Gael para dormir na cama do casal. Haniel não aceita e diz que a vida é assim mesmo e pede que ele volte para dormir no seu quarto. Ele diz que está criando um homem e não um fraco. Tirda diz que medo não é fraqueza e insiste com Haniel que ele durma lá só essa noite. E diz para Haniel que ele deixe de ser rabugento ou ele que procure outro lugar para dormir. Contrariado, Haniel aceita e diz que isso não se torne um hábito. Tranquilo, Gael deita na cama e ainda põe a mão de Tirda sobre o seu peito e dorme felizes. Melquias se faz de amigo e de vítima. Ele joga charme para cima de Jéssica, que fica toda desconcertada. Depois ele diz que vai procurar Salmon e Josué e oferecer ajuda. Salmon diz que procuraram Kemuel por vários lugares e não o encontraram. Zaqueu acha melhor desistirem. Josué diz que não, Kemuel pode estar perdido e sem água. Melquias chega e oferece ajuda. Salmon diz que toda ajuda é bem-vinda. Josué agradece e manda que todos os guerreiros procurem Kemuel. Eleazar espera que Kemuel não tenha caído nas mãos dos cananeus. Josué diz que Kemuel é um dos generais mais experientes e vai voltar para casa em segurança. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.